pessoal, aqui quem fala é a Vini. Eu nunca sei pra... Gente, será que... Eu nunca sei pra onde olhar, se olha pra câmera, olha pra mim, não sei. E no vídeo de hoje, eu vou falar pra vocês como que eu me adaptei ao cursinho, como eu estudava e também como eu vou mostrar materiais pra vocês do cursinho que eu fazia. Então, pra começar, gente, eu vou mostrar pra vocês como que eu me adaptei na primeira semana de cursinho e o que eu resolvi mudar ao decorrer do tempo. Eu comprei esse fichário, que é aquele fichário que ele é um pouquinho menorzinho do que aqueles ficháriozão, que na verdade é um caderno, né? Eu tenho um nome específico pra isso aqui, mas eu não lembro. Ele era muito pesado, mesmo assim, que fosse pra... que ele é menor, também tem um tamanho menor. Ele era muito pesado. Isso daqui foram as folhas que eu usei, era mais ou menos... Tinha mais folhas ainda, mesmo eu tirando as folhas, eu achei ele muito pesado. Então, no primeiro mês de cursinho, eu sempre levava o fichário. Esse estojo aqui, enorme, que eu, tipo, me arrependi muito. Porque pra quem faz cursinho, quem faz faculdade, sabe que as mesas são pequenas demais. E aí eu me arrependi, tipo, de ter comprado desse estojo. Tanto que hoje ele guarda minhas maquiagens. Mas eu levava essa apostila aqui, que eu levava, que na verdade tá livro 4, mas era o livro 1. Mas eu vou falar o porquê o que eu fiz pra adaptar depois, né? Porque isso aqui foi mais ou menos o primeiro mês de cursinho que eu fazia. Esse aqui era o livrinho que eles deram pra gente, que na primeira semana de cursinho eles fizeram uma revisão de matemática essencial. Então, tipo, fração, báscara, divisão, essas coisas assim, porcentagem, tudo que é considerado básico, né? Eles deram esse caderninho e na primeira semana foi semana de revisão. Ai, gente, esse cachorro não para de latir. Eu não sei se eu continuo o vídeo, se eu paro o vídeo. Ai, meu Deus do céu. Que o fichário é bom pra cursinho. Porque, por exemplo, no meu caso eu tinha 3 professores por matéria. Então, tinha, por exemplo, matemática A, B e C. Então, com o fichário eu conseguia separar as matérias, tipo, por A, B e C. Com o caderno, acho que eu ia me desorganizar um pouco. Então, por exemplo, se eu tenho matemática A e B hoje, eu colocaria em cima da folha matemática A, em outra folha matemática B. E amanhã eu teria matemática C, eu colocaria matemática C, entendeu? Então, tipo, ficou muito mais fácil pra eu me organizar com o fichário. Assim, indignada, porque toda hora quando eu paro de gravar, o cachorro também fica quieto. Aí quando eu volto a gravar, ele volta a latir. E no segundo mês de cursinho, quando as minhas costas já estavam totalmente ferradas e tal, falei, não, eu preciso adaptar isso daqui. Aí o que eu fiz? Eu parei de levar o fichário e eu comecei a levar só as folhas soltas. Eu desmembrei a apostila, eu fiz, tipo, cada apostilinha assim, com... Eu poderia ter encadernado, né, gente? Ficaria mais bonitinho, mas eu tava com tanta pressa que eu só pensei nisso, acho que só no terceiro, quarto bimestre. Eu levava, tipo, tudo isso aqui nessa pasta. Então, tipo assim, porque no meu cursinho, toda semana eles mudavam o horário. Só no terceiro e no quarto bimestre que eles não mudaram, eles deixaram o horário fixo. Mas no primeiro e no segundo, toda semana tinha um horário novo. Então, tipo assim, a gente tinha que ir lá no site deles, ver a grade horária, ver o que ia ter no dia. Então, ficava mais fácil, porque aí, por exemplo, tinha vezes que tinha 2 matérias, ou uma matéria, 2 aulas no mesmo dia. Aí eu levava, tipo, só uma apostila, não precisava levar, tipo, aquela apostila grossona. Quando eu passar, eu vou doar. No primeiro semestre, o que eu fiz? Eu comprei essa agenda pra fazer aquele bullet journal, eu acho que é assim que fala, se eu não me engano. A minha meta é ser mais organizada.
Então, se eu for continuar com essa ideia de bullet journal, ou, sei lá, eu vou continuar com essa agendinha porque ela é muito boa. Eu vou apresentar agora os materiais pra vocês. Então, não sei onde tá do livro 1. Então tem a do livro 2, que a gente recebe 4 livros por... um livro por cada bimestre, né? A gente tem o livro 3 e o livro 4. Tipo assim, o livro deles tem aqui as matérias, certo? As frentes. Cada frente tinha um professor. Então, a gente tinha o professor de gramática, o de redação e o de literatura. Aí, tinha as explicações do livro, certo? Aqui, tudo. E aí, quando terminava as explicações, tinha os exercícios. Que tinha o praticando, que vinha com a resposta. Oh, desculpa. O resolvidos vinha com a resposta. O praticando, a gente vinha sem resposta, a gente tinha que fazer e conferir com o professor em sala. Nossa, tá muito escuro a tela. E tinha o desenvolvendo habilidades, que vinha sem a resposta, né? E tinha os complementares, que são os exercícios mais difíceis. Então era tipo por nível, assim, praticando, desenvolvendo habilidades e os complementares. No primeiro e no segundo semestre, os gabaritos vinham aqui no final da apostila. Mas no terceiro e no quarto, eles vinham... A gente tinha que abrir no aplicativo. Sai digital. Aí a gente vinha aqui nessas 3 abinhas. Aí vem aqui, leitor de QR Code. Aí, abria o leitor, certo? Aí, por exemplo, a gente ia lá no exercício, no final tinha escrito gabarito online, aqui, ó. Gabarito online. Aí a gente ia lá, colocava no QR Code, abriu o gabarito. Por exemplo, se você não consegue resolver o exercício e tem o QR Code aqui, aí você colocava o celular aqui, né, lia o QR Code e abria no exercício com o professor explicando. Então, por exemplo, você faltou na aula, ou você não entendeu a aula do professor, você quer rever? Aqui, ó, também tem, no começo da aula, tem o QR Code com as aulas, e aí você pegava e colocava lá, que abria na aula do professor, não do professor do cursinho, óbvio, né, do professor do site que explicava a matéria. Então, tipo, eu achei isso excelente no cursinho. Foi uma das coisas que eu mais gostei do material deles. Tinha o livro de exercícios de exatas e biológicas e também o de humanas. Além dos exercícios que já tem na apostila, né? De humanas eu quase não fiz. Desculpa, professores. Mas de exatas eu fiz bastante. Tanto que ele tá bem com marca mais de uso do que o de humanas. Eles também no começo, eles dão esse exercício aqui, que é o caderno do Enem. Então aqui, tipo, tem questões que parecem com o Enem, né? E, tipo, muito legal, que tem, tipo, um texto de apoio antes de você começar a fazer as questões. Muito. E a gente ganhou no começo do... Eu não sei se foi no começo ou no meio do semestre. Mas eu só sei que eu fui pegar bem no finalzinho do ano. Final do ano, eles deram esses 2 livros aqui, que é de resumo e revisão. Esse aqui é o de exatas e biológicas e esse daqui é o de humanas. Toda semana eles colocavam isso daqui antes de você entrar lá no cursinho, tinha isso daqui, que era tipo atualidades que tava tendo durante o ano. Modelo de folha de redação que eles davam lá. E aí aqui atrás tinha as coisas que você, né, tinha pontuação aqui. E aqui tinha aquelas coisas que o Enem exige, que eu esqueci o nome. Simulados que tinham lá. Aí, tipo... É que eu não peguei todos. O professor de redação, por exemplo, dava uns textos de apoio, assim, pra gente fazer... E a gente comentava em aula. E aí a gente depois fazia uma redação. Mas não tinha só essas redações que os professores davam. Também toda semana tinha um catálogo lá no cursinho, que toda semana tinha uma redação, um tema de redação nova, quanto em inglês e quanto em português. E aí você podia pegar lá, tirar a foto, tipo, do texto de apoio, né? E fazer a redação e entregar quantas redações você quiser. Não tinha limite de redação. Também, tipo, tinha coisas que os professores, tipo, de biologia dava, professor de português dava. Tem um monte de geografia, não sei onde tá, na verdade. Deve estar guardado nas minhas pastas. Agora eu vou falar como que eu estudava.
Bom, no primeiro e no segundo bimestre eu não tinha... Eu tava meio desorganizada ainda, eu não tinha muita ideia do que fazer. Então, basicamente, o que eu fazia era... Aí aqui, ó, é o livro do segundo bimestre. Eu lia os textos, grifava as partes mais importantes que tinha no texto e tal. Fazia tudo isso. Aí eu resolvia as questões daqui, desse caderno que tinha. E aí eu sempre ficava nessa, de grifar e fazer os exercícios daqui. Do primeiro e no segundo bimestre, eu fazia, separava uma semana, sei lá, e fazia algum vestibular, alguma prova de vestibular. No terceiro e no quarto, eu me adaptei mais. O que eu fiz? Eu comecei a ler, tanto que se você pegar meus livros, a maioria não tá grifado, porque eu parei de perder tempo grifando e comecei a perder tempo fazendo resumos de história, por exemplo. Aí, depois que eu lia tudo, não, né? Ao decorrer que eu ia lendo, eu ia fazendo também um resumo. Então, ficou muito mais fácil, porque aí eu não precisava ler tudo isso do livro. Eu só lia as coisas mais importantes que tinha acontecido na Primeira Guerra Mundial. E aí, logo depois que eu terminava o resumo, eu já ia fazendo as questões. Que eu lia, fazia resumo, fazia questão. Aí eu fui me adaptando assim. E aí, tipo, no quarto bimestre, eu parei de copiar a lição, porque aí, tipo, já não tinha mais o que fazer, sabe? Eu já comecei a me embolar muito. Então, se você pegar a apostila do quarto bimestre, eu quase não fiz nenhuma questão, porque era muita coisa pra relembrar, pra estudar, pra revisar. Então, eu praticamente parei de estudar no quarto, tipo, por esse material. E eu fiquei só estudando aqui nas revisões. Então, por exemplo, se eu achava uma questão aqui que eu não soubesse fazer, eu voltava lá no material e lia, entendeu? Eu não precisava ficar fazendo aquele monte de coisa. Porque tinha pouco tempo, tava chegando os vestibulares e não tinha como fazer. E aí começou a ter muito simulado também, a gente fazia simulado na sala e tal, tinha muito simulado. Então, foi um jeito de eu, tipo, exercitar a minha mente. Eu fazia só exercício de vestibular ou, tipo, da revisão. Então, foi isso, basicamente. Eu acho que eu mostrei tudo. Então, obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, de dar like e de seguir no meu Instagram. E é isso, gente. Beijo. Até o próximo vídeo.